Pessoal, bom dia, aqui é o professor Marcos Schmidt. Nós vamos então ao tutorial para o nosso trabalho T1 dentro de um software CAD de barragens, tanto para o nono da manhã como o nono noturno. Primeiro, a gente vai anexar a imagem da carta topográfica que vocês baixaram lá no site indicado. Para isso, aqui na aba Inserir do CAD, tá? Ou a gente vai criar um bloco ou a gente vai anexar a imagem. Os dois são possíveis. Tá? Então, anexando, a gente vai escolher aqui da pasta onde estiver a imagem baixada, a gente procura a pasta, seleciona a imagem e dá em abrir. Ele vai pedir o ponto de inserção e o ponto da escala, tá? A gente vai especificar na tela. Então ali, ó, a gente vê o contorno da minha carta topográfica, eu vou inserir ele aqui, só que eu vou aumentar um pouco a escala, vou deixar 1:2. Só para ele ficar visualmente maior. Não ficou tão maior do que aquele ponto que a gente já tinha inserido. Mas eu consegui identificar aqui a posição onde ele está inserido. Muito bem, está a nossa carta topográfica aqui. Tá? Agora a gente vai alinhar ela com as coordenadas reais do CAD. Selecionando ela e escrevendo alinhar, Enter. A gente vai especificar o primeiro ponto de origem. Para especificar esse primeiro ponto de origem, é importante que a opção OSNAP esteja desativada. E aqui vindo em configurações e personalização, a opção entrada dinâmica também esteja ativada. Então, a gente vai especificar aqui o primeiro ponto de origem. Tá? Eu apertei cancelar, então vou ter que ir de novo. Selecionar, alinhar, Enter. Primeiro ponto de origem, seria bom pegar os pontos da extremidade da carta para a gente ter um alinhamento mais preciso. Então, eu vou pegar aqui pontos coordenados da carta, geograficamente, que tenham valores de ordenadas norte, que está em quilômetros, e leste também em quilômetros. Vou pegar bem a intersecção desses eixos, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Um ponto real da carta, coordenado, georreferenciado, e a gente vai passar para o ponto de destino respectivo, nessas mesmas unidades. Com coordenadas absolutas, a gente tem que escrever hashtag, logo da velha, e passar ali para X, que é a parte horizontal, 426 km é 426 mil. Vírgula para passar para a coordenada Y. E depois a gente vai digitar aqui 7.344.000. Enter. Agora o segundo ponto de origem. Vamos lá. Aqui o ponto da outra extremidade da carta. Selecionei. Agora hashtag, coordenada absoluta. Vou passar para coordenada X, 448.000 metros, vírgula, 7.320.000 metros. Enter. Não vou especificar o terceiro ponto, vou dar Enter de novo. Sim, para fazer o redimensionamento. E agora a gente tem que procurar a carta topográfica. Para onde que ela foi? Vamos dar um zoom. Este estendido. Ela está aí. Bom, vamos verificar se agora essa situação está adequada. Se realmente está na situação real de escala. Então a gente vai vir aqui, por exemplo, em padrão, na guia padrão. Vamos pegar uma cota, por exemplo, e vamos verificar se essa cota confere com os valores reais da quadrícula aqui, ó. Desse ponto até esse ponto. Tá vendo lá? 1.999 metros, 2.000 aproximadamente. 2.000 metros, 2 km, é essa variação de 428 para 430. Então está alinhado. Qualquer valor que a gente medir aqui em termos de bacia vai estar em metros quadrados, ou metros de comprimento, ou metros quadrados de área. Então, aí já está georreferenciado, já está dentro das unidades do CAD. Então, não importa se a unidade do CAD está em milímetros. Está medindo aqui as unidades, depois a gente pega lá a quantidade de área, vai ser equivalente à nossa unidade aqui, que é metros. Tá? Então, feito isso, agora a gente vai escolher algum lugar da carta para fazer a seção transversal da nossa barragem. Tá? De preferência, uma cabeça de vertente, onde a área delimitada, em termos da curva de nível, seja pequena o suficiente para dar apenas 2 km quadrados. E tem que ficar dentro da carta, também não pode ser uma bacia hidrográfica que a gente não consiga delimitar. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar uma extremidade aqui de afluente.
Esse aqui, por exemplo, ele continua, tá vendo? Esse aqui não é bom. Aqui parece ser uma região boa. Essa região aqui bem perto do rio Ivaí. Tá vendo? Não tem alguma estrada de chão aqui, ó, uma propriedade marcada por esse ponto. Vou imaginar que esse proprietário, tá? Vocês podem usar qualquer lugar da carta, tá? Tem essa propriedade marcada aqui pela cerca, ó, vocês estão vendo, tá? Só que se está marcado aqui pela cerca é por conta de mata ciliar, tá? Não pode usar essa aqui teoricamente. No nosso trabalho, tá? Como eu falei, pode ser em qualquer lugar da carta. Esse ponto aqui talvez seja um ponto de proteção, conservação ambiental, tá? Essa região. Mas tudo bem, vamos utilizar para a gente ter uma ideia. Eu vou fazer uma seção transversal nesse ponto, tá? Para identificar aqui onde vai começar a nossa barragem, tá? Bem em cima da curva de nível é bom, porque daí a gente já tem a cota do fundo do Talweg respectiva a essa cota da curva de nível. E a partir dessa cota eu vou fazer uma polininha para marcar a nossa bacia hidrográfica. Então, a partir disso aqui eu vou marcar a nossa polininha para marcar a bacia hidrográfica. Bom, tem que ser perpendicular às curvas de nível. Então, vou subindo aqui as curvas de nível. Indo pelo divisor de águas. Passando pelos pontos máximos notáveis. E eu vou dar a volta para chegar de novo na seção transversal. Aqui está descendo ou está subindo? Aqui, como essa curva de nível era anterior, ó, aqui está descendo, então tem que voltar para cá. Ponto médio, essa área ainda desce para cá, ainda vai descer aqui, dessa região um pouquinho para cá, até voltar na curva de nível. Então eu vou ter que pegar um pouquinho dessa área de contribuição. É muito pouca coisa, né? A maior parte dessa área de contribuição vai para outra bacia hidrográfica. Uma faixa bem pequena, porque ela vai alimentar essa aqui, né? Essa bacia hidrográfica aqui vai alimentar, tá? A gente pode até desconsiderar esse aqui. Esse ponto notável vai alimentar esse afluente. Então o nosso vai passar para baixo. E a parte de cima vai alimentar outro, tá? Então no meu caso aqui, por exemplo, tá? Não precisa pegar aqui, vai dar uma pequena área de contribuição, vai contribuir mais esse afluente de cima. Então vou ficar aqui por baixo mesmo, para voltar para a curva de nível. Vou voltar para cá. E aqui a gente já tem que descer para ficar perpendicular, ainda não. Perpendicular aqui, mais ou menos aqui. Agora a gente tem que ativar o snap, tá? Senão fica muito difícil ali a gente pegar o ponto final. O snap de extremidade, fechou. Bacia hidrográfica realizada. Um Enter. E clicando em cima da Polyline, com propriedades, tá? Aqui, ó, corresponder propriedades, não propriedades apenas, tá? Propriedades. A gente vai propriedades, pode digitar aí. A gente vai encontrar aqui nessas abas a área. Descendo aqui, a gente tem uma área, vamos ampliar um pouco mais essa janela. 105 não, 1.057.176, tá? 1 milhão de metros quadrados é 1 quilômetro quadrado, então essa bacia serve para o método racional. Muito bem, já está definida a nossa área do método racional. Definida a área, o coeficiente de descolamento superficial ele é adotado em função do que tem nessa região. Tá? Se a região é livre, ou seja, não tem nada desenhado, pode ser mata ciliar, tá? Pode ser área livre, mas não tem a impermeabilização. Aqui tem algumas lavouras, aqui pomares indicado, tem aqui café, plantação de café, né? Mas não é uma área urbanizada. Então, de acordo com o nosso slide, poderia ser adotado para essa região um coeficiente de escoamento superficial de 0,35. Tá? Vocês olhem lá no slide, por gentileza, e verifiquem qual C fica para a região de vocês. Se ficar numa região que abrange urbanização,
significativamente, por exemplo, se a bacia de vocês abrangesse essa região urbanizada, vocês poderiam adotar um coeficiente de escoamento maior, né? Essas regiões urbanizadas aqui, desse bairro, por exemplo, poderia adotar um escoamento maior. Essa região aqui, vou adotar um 0,35 mesmo, essa área delimitada. E com essa área delimitada, a gente precisa agora calcular o tempo de concentração. Para o tempo de concentração, a gente vai precisar desenhar o Talweg. E o Talweg também vamos fazer com uma polininha, uma outra polininha. E ela vai pegar dos pontos mais baixos da seção transversal até o ponto mais distante do divisor de águas, o ponto mais alto. No meu caso é 547. E se a gente não tem um rio até o ponto mais alto, a gente tem que induzir qual que é o caminho até aquele ponto mais alto, indo pelos pontos mais baixos do terreno e depois seguindo até o ponto mais alto. Esse é o Talweg. Então aqui a gente vai seguir pelo rio, fazer aqui uma aproximadamente. Opa. Aqui. E é interessante que a gente faça as polininhas de curva até curva, para a gente ter o comprimento entre curvas de nível. Então vou dar Enter, vou fazer outra agora, continuando a partir dessa. Enter, e de novo mais uma. A precisão precisa ser média aqui, porque a gente vai pegar o valor em quilômetros depois. Agora vem um para cá e outro aqui que não aparece. Tá? Então a gente precisa ir para o ponto mais alto. Tá? Então a tendência aqui para esse ponto não é o ponto mais alto do divisor de águas. O ponto mais alto é naquele sentido. Então agora a gente vai nesse sentido dessa aqui que não criou o rio, na verdade, tá? Até chegar no ponto mais alto. Sempre para chegar no ponto mais alto. Aqui, como a gente não tem rio mesmo, a gente tem que por aproximação, como se fosse traçar a bacia. Vou fazer até essa curva de nível. Depois até essa curva de nível, quase, né? Até essa curva de nível. Depois até essa. Agora um retão. Até o ponto mais alto. Não, ainda tem mais uma curva de nível ali. Essa 541 eu vou passar direto. Aqui no ponto mais alto. Passar até essa curva de nível aqui. Fazendo uma interpolação linear. E desce para o ponto mais alto. Feito, cada trecho tem um comprimento, né? Vamos confirmar aqui se eu fiz certinho. Um comprimento entre cada curva de nível. Ok, agora a gente vai usar uma planilha para passar esses valores para uma planilha para calcular o valor da vazão de projeto. Então crie uma planilha, por favor. Eu já montei uma planilha para isso, para o cálculo da vazão de projeto. Tá? Vocês podem usar o mesmo modelo, mas eu não quero essa planilha, tá? Do jeito que eu fiz no memorial descritivo. Vocês têm lá o trabalho, tem um bem definido que tem que ter no memorial de cálculo descritivo. Eu não quero que vocês entreguem planilha de cálculo. Quero que vocês definam lá, descrevam as fórmulas, façam as fórmulas com equation, Word, passo a passo, como se fosse fazer o exercício, mas demonstrando ele escrito no Word. Então aqui eu já tinha feito um outro exemplo. Tá? Eu vou deletar aqui os dados que eu estou alimentando de área e de curva de nível, não vão ser esses. Ok. Eu coloquei aqui a fórmula da vazão do projeto. Já. Tempo de retorno a gente vai admitir 100 anos para uma barragem até 5 metros de altura. Tá? Tempo de concentração. Aqui ele vai calcular em função daquela fórmula empírica. A precipitação de chuva, eu estou pegando uma da região. Vocês vão pegar da região da carta topográfica de vocês. A área da bacia hidrográfica eu vou colocar aqui. Então lá no CAD eu vou retirar a minha área aqui. Ela tinha propriedades. Descendo aqui para a área. Não é recomendável copiar esse valor apertando aqui em calculadora, porque ele não reconhece o ponto lá no Excel. Então pega o valor aqui realmente e passa para lá. 1.057.176 57.176,7829. Tá, a precisão também aí não precisa ser toda nem essa. Tá, a área está em metros quadrados.
Feito isso, falta então parâmetros para alimentar aqui o tempo de concentração, que é o tal WEG. A gente precisa das curvas de nível. Então, que curvas de nível tem dentro da minha bacia hidrográfica aqui? Começa dessa mais grossa aqui, que é a 400, pegando aqui, ó, 400, e vai até 547. Então, passa por várias curvas de nível no meu caso. Tem que aumentar lá a minha planilha. Criar mais algumas linhas aqui. Inserir linhas inteiras. F4, 4. Tem que ampliar a fórmula aqui também. Vamos ver se isso aqui é suficiente. Então começa na 400, ponto mais baixo que eu defini. Tá? Fiz a curva de nível mais baixo, bem fazer a intersecção do eixo da barragem. Próxima é de 20 em 20 metros, então 420, 440, 460, 480, 500, 520 e 540 até 547. Ok, vamos lá. Ok, então nem precisava dessa última linha aqui. Vamos deletar. Feito. O desnível entre cada curva de nível é pegar a anterior menos a posterior. Tá? Aqui, como eu fiz da menor para maior, né? Então eu vou ter que pegar essa aqui menos essa, e assim por diante. Ok. E depois o comprimento entre cada trecho. Esse a gente tem que tirar do CAD. Então lá, por exemplo, primeira curva de nível. Com a propriedades aberta, eu tenho aqui o comprimento. 315 metros, que é a unidade que a gente ajustou a carta, foi em metros. Tá? Se quiser colocar as vírgulas, fica à vontade aí, mas não precisa. Só que agora vocês viram, 315 metros, tá? A gente vai calcular a declividade em metros verticais por quilômetro horizontal. Então, o comprimento em projeção horizontal, a gente vai colocar em quilômetros, então 0,315 quilômetros. Depois aqui, 0,372, 373. Depois, 0,259. Depois, 0,154. Depois, bem pequenininho, 0,101. Depois, 0,148. Depois, 0,520. Por último, 0,135. Já coloquei uma fórmula embaixo também para fazer a soma do total do comprimento tal WEG, que aqui deu 2 km. Não tem nada a ver com aquele 2 km quadrados de área. Depois eu coloquei uma coluna aqui para fazer a divisão de desnível por comprimento para calcular a declividade. E outra coluna para calcular o comprimento de cada trecho dividido pela raiz da declividade, que faz parte da fórmula da declividade equivalente, que vocês podem estar conferindo lá no slide. Tá? Ela precisa do somatório dessa parte de L dividido por raiz de J. Então já coloquei aqui também o somatório de todos esses trechos. Depois coloquei na fórmula de comprimento total dividido por esse somatório elevado ao quadrado. E já está aqui a unidade da declividade equivalente em metros por quilômetro do meu tal WEG. Então aí 60 metros por quilômetro, a minha declividade equivalente. Baseado nisso e na fórmula empírica aqui, vamos deixar menos casas decimais para não ficar tão... aqui. No meu caso deu quase 20 minutos de tempo de concentração, aquela fórmula empírica que está lá no slide do California Curves. Com esse tempo de concentração, substituindo na fórmula da equação de chuvas com tempo de retorno em 100 anos, tem
a precipitação de chuva máxima. E com a precipitação de chuva máxima, área e C definidos, a gente tem a vazão dividido por 3.600.000 em metros cúbicos por segundo. No meu caso, 17 metros cúbicos por segundo. Varia bastante, pessoal. Com bacias grandes, perto de 1 km², 2 km², vazão dá grande. Abaixo de 1 km², pequenas bacias, por exemplo, 200.000 metros quadrados, que a gente fez na aula de revisão, vai ser valores pequenos de vazão. Tá? Por enquanto é isso, pessoal, que vocês têm que me entregar para o dia 4 de abril, por gentileza, em memorial descritivo, tá? Segundo a instrução que está no trabalho T1 que vocês têm lá no site. Tá? Eu peço desculpa pelos meus erros ortográficos, que eu digitei bem rápido no trabalho. Se tiverem alguma dúvida, podem estar passando para mim também, por gentileza. Tá? As cartas topográficas eu passei na orientação de trabalho anterior, que vocês também têm lá no portal. Cada grupo tem as suas cartas topográficas definidas. Se algum grupo não conseguiu, me avise por gentileza. Tá? Cada líder de grupo está com sua carta topográfica indicada aqui, que vocês têm que acessar esse site para estarem baixando. Tá? O problema, pessoal, como eu digitei tudo maiúsculo, se vocês passarem para copiarem isso aqui e colarem no navegador, vai dar problema porque essa parte aqui tem que estar minúscula, ele não reconhece o site. Tá? Então, uma forma fácil de encontrar as cartas é digitar no Google ITCG, escrever cartas, e lá vocês encontram carta colorida 1/50.000 e baixa a carta respectiva. Isso aqui, pessoal, que eu tinha passado na orientação inicial, desconsiderem agora, porque não vai dar tempo para nós nesse período do primeiro bimestre. E lembrando, esse trabalho vai valer 2, a prova vai valer 8, e ainda tem a avaliação AV3 no dia 30 de março, que vai valer mais um ponto na média bimestral. Obrigado por enquanto, pessoal. Até mais.